qual é o limite aí do educativo, né? O educativo é só o que ensina, né, conceitos de ciência, ou, né, ensina a contar, ensina as formas, ensina a ler e escrever, ou isso também pode ser considerado educativo, né? Você fornecer para a criança ferramentas para ela lidar com as emoções, né? Que é uma coisa que a gente sempre faz nos conteúdos para a primeira infância, por exemplo. Criar conteúdo educativo para crianças e adolescentes em múltiplas plataformas exige um conhecimento profundo do que eles realmente querem, onde estão e o mais desafiador, como manter o engajamento desse público com o conhecimento e a educação. Isso exige criatividade, mas também uma boa dose de sensibilidade e responsabilidade, porque afinal é preciso educar e divertir ao mesmo tempo. Neste Entre Mídias, nossa especialista em produção de conteúdo educativo conta como equilibra aprendizagem, criatividade e ludicidade em cada roteiro. Sou a Juliana Milheiro, trabalho como especialista de conteúdo infantil, né, na Globo. Então, a gente atende as áreas de produtos digitais e canais pagos, ou seja, canais Gloob, Globinho e Globoplay. Quais são os desafios na criação de conteúdo original para o público infantil e juvenil hoje? Bem, hoje em dia a gente tem alguns desafios na criação e produção para o público infantil, infanto-juvenil. Um primeiro desafio, né, mais na parte de produção, é que para a gente filmar em live action, por exemplo, as crianças crescem, né? Então, quando a gente vai escolher os atores mirins e pensar numa série, né, que vai ter várias temporadas, a gente tem sempre que pensar nisso, em como é que a gente vai fazer. A série vai acompanhar a idade das crianças e vai falar, né, primeiro para um público mais novo e depois para um público mais velho, né, quando esses atores forem crescendo, ou a gente vai criar um mecanismo ali de mudar os atores, né? Em DPA, por exemplo, Detetives do Prédio Azul do Gloob, a gente tem esse esquema das capas, né? E aí a gente teve várias gerações de detetives, porque aí, à medida que os atores iam crescendo, eles iam transferindo a capa deles para um ator mais novinho e que aí conseguia carregar aquilo por mais tempo. E aí a gente está indo para a 22ª temporada agora, né? Só assim a gente conseguiu. Então, isso é um desafio do live action. Outro desafio do live action é a própria regulação de como filmar com crianças, né? Que é super necessária para que a criança, aquele ator, tenha sua vida de criança também, vá à escola, brinque, mas cria desafios para a produção, porque ela só pode gravar de 4 a 6 horas por dia, dependendo do estado. Então, tem que ter todo um mecanismo ali de criar essas formas de produção para que a gente consiga cumprir isso e, ao mesmo tempo, né, entrar dentro de um orçamento que seja factível, enfim. A questão do financiamento também é um desafio que a gente encontra, porque tem, né, a lei da propaganda para criança, e aí a gente acaba tendo alguns desafios aí de conseguir, né, uma marca que queira se associar aos produtos, porque tem uma série de limitações. E é claro que essa lei é importantíssima, né, para proteger as crianças, mas gera esses desafios também, né? A própria produção do live action, né, que tem essas questões, né, das crianças que crescem e tudo mais. No Gloob, por exemplo, a gente tenta fazer 2 temporadas ao mesmo tempo, seguidas, para aproveitar enquanto a criança não cresce. Mas aí isso gera uma outra questão, porque a gente tem várias temporadas ali e a gente só vai estrear aquilo daqui a um tempo, porque estreia cada temporada num ano. Então tem coisas que a gente filma e só vai estrear dali a 2 anos, 3 anos. Então, isso também traz um desafio aí na associação de marca, porque geralmente as marcas que querem patrocinar ou fazer um merchandising, elas têm uma estratégia ali muito do momento. Elas não querem uma coisa que elas vão fazer agora e daqui a 3 anos só ver o resultado.
Enfim, na animação a gente tem o mesmo desafio, né? A animação demora 3 anos para ficar pronta, 2 anos para ficar pronta, uma série de animação. E aí também a gente esbarra nessa questão da marca, né? É difícil conseguir uma marca para se associar. Geralmente a gente não faz esse tipo de financiamento, né? Que é comum em produções para adultos. E, ao mesmo tempo, no mundo de hoje, em que tudo muda muito rápido, né? E a atenção da criança muda muito rápido, os gostos das crianças, né? Também é um desafio para a gente selecionar quais projetos a gente vai fazer, né? Em que a gente vai apostar. Na questão do conteúdo em si, né? Os desafios da própria criação, eu acho que passa muito por esse momento que a gente vive, né? Da criança estar em vários lugares, das redes sociais, do YouTube, né? Dos streamings, né? A gente tem um cenário aí muito diferente, né? Do que era, né, há 20 anos atrás. De onde está essa criança e do que ela gosta, e até dos formatos das linguagens, né? Dos formatos das linguagens. As crianças hoje estão acostumadas a assistir vídeos mais curtos, vídeos muito agitados, com uma edição muito rápida, e aí pensando na produção da TV, né, e até do streaming, né, que né, é um espelho da TV, né, para a gente pelo menos, né, a gente exibe na TV e depois espelha no streaming, a gente tem que fazer essa corrida para se adaptar, né, para esses conteúdos que as crianças estão mais acostumadas, mas aí, ao mesmo tempo não é só copiar o que está sendo feito na internet, né? Porque aí não funciona, parece que está fora de lugar, né? E também quando a criança busca a TV, às vezes ela está buscando uma coisa diferente, mas ao mesmo tempo a gente precisa conversar com essa criança. Então, como é que a gente faz isso, né? Lá no Gloob, recentemente, a gente produziu uma série que se chama O Dia em que Minha Vida Mudou. E aí os produtores trouxeram isso pra gente e a gente foi construindo junto e ficou muito legal. A gente fez com uma linguagem bem diferentona, assim, tem tela dividida, filtros e figurinhas e emojis na tela. Então foi uma tentativa de se aproximar dessa linguagem, né, que as crianças estão acostumadas ali na internet. E o resultado a gente acha que ficou bem legal, né? Mas é isso, é sempre um desafio porque a gente está sempre correndo atrás do que está acontecendo, né? As crianças estão no YouTube, então vamos fazer uma live no YouTube para elas interagirem nos comentários. E aí, de repente, não tem mais comentário no YouTube. Aí tem que mudar tudo. Aí a gente pensa, então vamos botar o comentário no Instagram. Beleza, aí funciona no ano. No ano seguinte, as crianças não estão mais no Instagram, estão no TikTok. Então o que a gente faz no TikTok? Dá para fazer a live no TikTok? Enfim, é isso. A gente tem que ir se atualizando o tempo todo e mudando a estratégia de acordo com os movimentos que vão acontecendo, né, do público e da audiência. Quando a gente tinha os meios mais tradicionais, como, por exemplo, a televisão, que é onde boa parte da população consumia audiovisual, né? Cinema tem um custo, inclusive da entrada do cinema, o deslocamento, né? A TV tem uma penetração muito maior, isso acontecia no passado. Você tinha ali uma novela, você tinha ali um filme, rapidamente, mas você não tinha a continuidade daquele produto, certo? Quando você fala da live action, a sensação que dá, e se eu estiver errada, por favor, me corrija, é que ele trouxe para a produção de mídia para criança e adolescente, que na verdade não foi a live action, foi o streaming, com esse comportamento de séries, né? São muitas séries. O streaming nesse sentido, porque o streaming é plataforma também, essa linguagem modificou radicalmente a maneira da gente fazer audiovisual para criança e para adolescente? Eu acho que a chegada do streaming, nesse sentido de séries serializadas, modificou mais a produção para os adultos. Acho que, né, os adultos se acostumaram mais e buscam mais verem coisas serializadas, né? Porque aí tem o streaming que eles podem ver a hora que quiser. Para criança, eu acho que introduziu isso na vida das crianças, né? Que eu acho que não era tão frequente antes,
né? E também antes era aquilo, né? A criança ligava a TV, estava passando ali o episódio que estava, não tinha essa coisa, né, da criança, né? Na novela, sim, né, de saber o horário e tudo mais, mas de série era uma coisa mais procedural, que a gente chama, né? De cada episódio se fecha em si. E eu acho que hoje em dia tem dos dois, né? Acho que a criança não deixou de assistir as séries procedurais, né? Principalmente criança menorzinha, né? Funciona muito melhor, né? Os episódios que se fecham em si, né? Para a primeira infância ali. E para as crianças maiores, eu acho que elas assistem dos dois, né? Com certeza. Eu acho que hoje tem uma preocupação em oferecer séries serializadas também, né? E elas consomem também esses produtos serializados, mas não deixa de existir o produto que é um episódio que se encerra em si só. Como é que o produtor de conteúdo olha para isso, para esses territórios? Cada território tem uma linguagem, o comportamento da criança muda em cada território. Sim, com certeza. Cada território tem a sua linguagem, é um pouco do que eu falei antes, né? Que não adianta eu pegar, né, o estilo e o formato de um vídeo que é feito para o YouTube, né, ou para uma rede social e replicar aquilo para a TV, porque não vai funcionar. A criança vai achar aquilo estranho, né? Existiram alguns casos aí recentes. Não funciona, então você tem que meio que adaptar, né? E é isso, e a gente vê hoje em dia que é importante os produtos estarem espalhados, né? Ter uma presença digital, né? Se for um produto para TV, ele ter também uma presença digital. Tem um dado interessante que a gente descobriu, né, em uma pesquisa que a gente fez, que o Detetives do Prédio Azul é muito famoso, né, entre as crianças, né, o programa do Globo, mas que muitas crianças que não têm TV a cabo conhecem também e assistem só o que tem no YouTube, né? E o YouTube, a gente não tem episódios completos, as crianças assistem trechos e resumos e webséries e vlogs, né, derivados do Detetives do Prédio Azul. E muitas crianças são fãs sem assistir os episódios completos feitos para a TV. Então, é isso, né? As crianças estão espalhadas e cada plataforma e cada dispositivo tem a sua linguagem diferente. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar a entrevista e a gente chegou a uma conclusão que tem um dado interessante. Hoje, as crianças dialogam com o produtor de conteúdo, né? Até a história do que show da Xuxa é esse, né? Que virou o meme, assim. O acesso ao produtor, o acesso a quem fazia audiovisual era muito difícil para a criança. Hoje, na rede social, você acabou de falar, eles dialogam, conversam e vocês prestem atenção no que eles falam, nessa troca nas redes sociais. É importante esse diálogo e que tipo de informação e, na verdade, como é que você avalia essa... É uma participação, se a gente parar para prestar atenção, essa participação da criança e do adolescente na produção do conteúdo para elas. Isso é muito interessante, tanto para a gente quanto para as crianças, eu imagino, né? E a gente consegue ver pelos comentários das crianças, né? O que elas gostam mais, as crianças pedem, eu quero mais desse desenho aqui, quero mais desse episódio aqui, que passa de novo. Enfim, e a gente vê também pelas métricas de cada post, né? Às vezes a gente faz um post sobre uma série e aí não vai muito bem, aí sobre a outra série vai super bem. E a gente vai medindo isso, opa, né? As crianças estão gostando mais disso, estão gostando menos daquilo. A gente continua fazendo pesquisas formais, mas a gente está sempre ligado lá no que as crianças estão comentando nas redes sociais, né, no que elas estão pedindo, para pensar os nossos conteúdos. E aí a gente até faz, não só na hora de produzir, mas na hora de programar também, né? A gente lança desafios ou enquetes nas redes sociais perguntando o que as crianças querem assistir para fazer uma programação especial. Isso funciona bastante. E é isso, é bom para a gente, porque a gente tem essa interface, né, e guia a gente no que produzir, né, e também é bom para as crianças que conseguem participar, se sentem participando, né. A gente procura fazer também
programas especiais, lives, em que a gente pede para as crianças mandarem os conteúdos delas, né? Teve uma live que a gente fez de Miraculous, em que tinha um concurso de fantasias, e aí as crianças mandaram as fantasias, e aí é uma loucura, as crianças adoram, né? Se ver ali na tela, enfim, tem muita coisa aí para fazer e para aproveitar dessa interação. Ou seja, hoje elas têm um papel extremamente relevante em termos, não é determinar, mas ao menos de se fazerem ouvidas pelo produtor de conteúdo. Sim, hoje as crianças têm esse papel de se fazerem ouvidas pelo produtor de conteúdo. A gente, muitas vezes já aconteceu da gente, né, escutar o que está acontecendo ali nas redes sociais e pensar, caramba, não vamos colocar esse episódio aqui nesse horário, ou vamos trazer essa série mais para esse lado, porque os fãs não gostam quando a gente vai para o outro lado. Então, com certeza é uma coisa que acontece hoje. Como garantir que esses conteúdos sejam atraentes e educativos ao mesmo tempo? Eu acho que tem muitas questões aí, né, nessa coisa de produzir um conteúdo educativo que seja atraente, né? Primeiro é que às vezes acontece uma confusão, né? Lá no Globo a gente recebe muitas propostas de produtores e que eles acham que tem que ser educativo, que necessariamente o conteúdo infantil tem que ser educativo, né? E aí, lá no Globo, o Globo é um canal que é comercial, né? E não é um canal educativo, é um canal de entretenimento, mas é um canal que se preocupa com essa criança que está do lado da tela. Então a gente diz que a gente produz entretenimento responsável, né? E aí acho que a gente entra em outra discussão, porque como a gente tenta ser, né, esse entretenimento responsável, a gente está sempre preocupado em trazer temas relevantes para a formação geral daquela criança, falar de temas socioambientais, trazer diversidade, celebrar a diversidade, fornecer ferramentas para as crianças que estão assistindo desenvolverem inteligência emocional ou resolver conflitos do dia a dia delas. Então isso está muito presente na nossa produção. Mas ele não está ensinando ali um conteúdo escolar, curricular, né? Então, né, qual é o limite aí do educativo, né? O educativo é só o que ensina, né, conceitos de ciência, ou, né, ensina a contar, ensina as formas, ensina a ler e escrever, ou isso também pode ser considerado educativo, né? Você fornecer para a criança ferramentas para ela lidar com as emoções, né? Que é uma coisa que a gente sempre faz nos conteúdos para a primeira infância, por exemplo, né? Enfim, acho que essa discussão aumenta um pouco, mas respondendo essa pergunta, né, de como fazer com que, né, esses conteúdos, né, transmitam uma mensagem legal para a criança, sem ser chato, né, sem a criança se desinteressar. E eu acho que uma chave está na diferenciação do que é didático e do que é educativo, né? Muitas vezes a tendência do conteúdo educativo é ser didático, né? Ter um adulto ali falando, explicando as coisas, né? Um personagem adulto explicando as coisas para uma criança. E o que a gente sempre tenta fazer é trazer o protagonismo da criança, fazer essa criança experimentar e chegar às próprias conclusões dentro da trama de uma forma mais orgânica. Então, tem um exemplo de um projeto que a gente estava fazendo para a primeira infância que os roteiristas trouxeram a intenção de falar de mistura de cores para a criança, né? Amarelo com azul da verde. E aí, a primeira versão que a gente recebeu tinha o personagem adulto explicando exatamente isso para a criança. Ah, olha, crianças, as cores aqui, se a gente misturar o amarelo com o azul, dá verde, olha que legal. E a gente assim, olha, eu acho que isso não está tão interessante, né? Vamos tentar desenvolver, trazer esse protagonismo da criança. E aí a gente foi desenvolvendo e chegou numa história em que as crianças queriam uma cor e não tinham aquela cor e precisavam de uma mistura para chegar naquela cor. E aí as tintas sumiram e elas tiveram que desvendar um mistério. E aí, ao longo do caminho, elas iam misturando e experimentando. E aí, no fim das contas, elas mesmas descobriam qual era a mistura que elas tinham que fazer ali para chegar na cor que elas queriam. Então, acho que assim a mensagem fica muito mais fixa melhor, né, na mente da criança. E a criança assiste aquilo, não desiste daquele conteúdo, né? Porque não adianta também, né, ser perfeito em termos de conceitos educativos
que estão sendo passados ali para a criança, se a criança vai desistir no meio porque achou chato, né? Então, a gente tem que, né, ir envolvendo a criança. Eu acho que outra chave, assim, é pensar também que a gente tem que se colocar no lugar da criança quando a gente produz conteúdo para criança, né? Porque acho que tem uma tendência de nós adultos sermos um pouco condescendentes, assim, né? De achar que a criança é bobinha e a questão que a criança está vivendo, o personagem que a criança está vivendo ali é bobinho. E não, né? Para a criança, perder um dente, né? Para a gente sabe que o dente vai nascer de novo daqui a pouco e vai ficar tudo bem. Para a criança, aquilo é um super acontecimento na vida dela. Ela está tensa, ela não sabe se o dente vai nascer direito, que dente é esse que vai nascer, né? Os coleguinhas na escola vão aprovar ou não aquilo, vão né, fazer algum tipo de brincadeira. Então, tem que ser tratado de forma séria, né? As questões que a gente está apresentando ali. A diversidade cultural é um tema crescente nas produções voltadas para o público infanto-juvenil? Em termos de diversidade, né, dentro das produções, eu acho que a gente vem avançando, né? Acho que a gente não está no cenário ideal ainda, mas acho que já aconteceram conquistas aí, né? O Gloob é um canal que surgiu há 12 anos atrás, a gente diz que é um pré-adolescente, né? E eu acho que quando ele surgiu já existia uma discussão, né, sobre o assunto, e ele sempre se preocupou, né? O perfil editorial sempre foi voltado para essa preocupação de ter, né, um equilíbrio de gêneros, por exemplo, entre os personagens, né, ter diversidade dentro dos personagens, né, da escalação de personagens, da criação de personagens. Mas é isso, a gente vem aprimorando ao longo do tempo. Por exemplo, o DPA sempre teve no trio de protagonistas uma criança preta, né? Hoje em dia a gente tem duas, né? A gente Eu acho que essa discussão da diversidade foi crescendo também na sociedade. Então, hoje em dia, a gente já pensa em coisas que a gente não pensava pouco tempo atrás. Por exemplo, na diversidade atrás das câmeras também, né? Das equipes. Então, isso foi uma coisa que a gente foi tentando incorporar também. A gente vai lançar uma série para a primeira infância chamada Vovó Tatá, que fala de uma família negra, né? Uma família enfim, que vive ali, né? As crianças ficam com a avó leva as crianças para um mundo mágico, né? Todo episódio para brincar e aprender. E a gente teve toda a sala de roteiros formada por pessoas pretas e todos os atores de voz original também de pessoas pretas. Então, para a gente isso foi uma conquista, né? Nesse sentido de ter diversidade atrás das câmeras também. Uma outra questão que não se discutia há pouco tempo atrás e agora a gente discute também a gente tem um personagem, né, representando ali, né, uma minoria, mas às vezes o ator que faz o personagem não faz parte dessa minoria. Então a gente também tem buscado trazer atores que representem o que aquele personagem está representando também. Numa série que a gente tem de sitcom chamada Bugados, a gente teve uma participação especial em 2 temporadas, 2 participações especiais, né? Na 6ª temporada, a gente tinha uma personagem surda, escalou uma atriz surda. E na 4ª temporada, a gente tinha uma personagem que usava cadeira de rodas, e aí também fizemos questão de escalar uma atriz que também usasse cadeira de rodas para representar essa personagem. Então, isso é uma coisa que vem avançando. Hoje o jovem produz, distribui e compartilha conteúdo. O que isso significa para os produtores de conteúdo? Você ter a sua audiência, que é produtora, distribuidora e consumidora de mídia para criança e adolescente. Eu acho que ter as crianças como produtoras de conteúdo também faz com que a gente tenha que ficar mais ligado ainda, né? No que elas estão produzindo, né? Onde elas estão, né, disponibilizando esses conteúdos, que formatos são esses, que linguagens são essas que elas estão usando, para a gente conseguir trazer isso também para a TV e não ficar defasado, né? Em relação aos interesses, né, das crianças e ao que elas estão acostumadas ali, né, de formato e linguagem. Então, acho que é isso, né? Gera essa nossa corrida e necessidade de adaptação constante.
A gente tem uma discussão ao longo dessa série que fala sobre regionalização, né? A discussão entre o global e o regional. É, como é que o mercado, nesse sentido de audiovisual, vê essa questão da regionalização mesmo das produções? Uma das discussões da Quarta Cúpula, que hoje em dia para a gente olha e fala assim, nossa, isso não faz muito sentido, mas enfim, há 20 anos estava se questionando a questão da penetração, por exemplo, das produções latino-americanas no hemisfério norte. Era a exibição, a chegada dessa produção no hemisfério norte. Com a plataformização da maneira como a gente vive hoje, essas fronteiras me parecem terem ficado diluídas. Eu queria que você explicasse para mim isso um pouquinho. É por aí? Tá. Eu acho que com a chegada dos streamings, né, e essa vontade dos streamings, né, que aconteceu há pouco tempo atrás, de produzir conteúdo local, isso fez com que, né, agitasse aqui o mercado brasileiro e a gente tivesse muita produção local, né, financiada também por esses streamings de outros lugares, né, do mundo. Isso ajuda, né, o nosso conteúdo também a estar dentro desses streamings e serem exibidos em outros lugares. E também eu acho que traz uma diversidade para o público de assistir, né, coisas que foram produzidas não só nos Estados Unidos ou não só na Inglaterra, como, né, costumava ser há um tempo atrás, mas, né, que foram produzidas em outros lugares do mundo, né, na Austrália, enfim. Qual a responsabilidade dos produtores quanto à qualidade e à segurança de conteúdos para criança e adolescente? Pois é, né, a gente lá no Gloob, a gente acha que, né, a gente tem que ter essa responsabilidade, né? Eu sei que não é a realidade para outros produtores, né? E acho que essa coisa da internet, né, abre uma porta que vem para o bem e para o mal, né? Existe, né, na TV, existiu essa regulação da propaganda, que é importantíssima, né, que faz parte dessa responsabilidade. E isso ainda não chegou na internet, no YouTube, né, em plataformas de vídeo, né, semelhantes. Então, isso é um pouco preocupante, traz uma dificuldade para os pais que têm que, né, tentar controlar isso, e é super difícil, né, fazer esse filtro de qual conteúdo é adequado ou não, né, para cada idade ou para a criança em si. E aí é isso, né, acho que essa responsabilidade tem que estar no produtor também, né, para oferecer o conteúdo e cuidar dessa infância, né, que é cuidar da infância é uma questão que todo mundo tem que estar envolvido, né? Não é só os pais. Então, eu acho que os produtores também têm que ter essa responsabilidade, né? Lá no Gloob a gente tem, por exemplo, uma psicopedagoga que lê todos os textos. Todos os roteiros passam por uma pessoa especializada, né, em infância, para dizer, né, oh, não, isso aqui não está adequado, né, para criança, isso aqui não está adequado para essa idade, né, e a gente vai adequando e a gente acha isso importantíssimo, assim. A gente tem algumas perguntas chaves que passam por todos os entrevistados e a responsabilização e a segurança é uma delas. Outra é letramento midiático. O que você acha sobre letramento midiático? Qual a importância, qual o papel disso? Eu acho que é bem importante que as crianças tenham um letramento midiático, não só as crianças, os adultos também, né? A gente vê que isso, nessa era de fake news, isso acaba faltando muito, né? Para os adultos, né? De ver um conteúdo e ter um olhar crítico ali, de falar, não, peraí, né? Deixa eu ver se é isso mesmo, né? Ou saber, ah, não, né? Isso aqui tem um viés porque está sendo apresentado por essa plataforma, ou enfim. Então, é essencial que as crianças tenham esse letramento, né? Que, né, a gente
ofereça esse letramento para as crianças, até pensando no futuro, né? Porque as crianças de hoje são os adultos do futuro e a gente, né, nesse momento que a gente vive, que tudo muda, né? Tem muitas, né, a tecnologia muda muito rápido, então cada vez mais vai ficar mais difícil né, de filtrar, né, o que é verdade, o que não é, né, e cada vez mais a gente vai ter influências de diferentes opiniões ali no que a gente está vendo. Então é importantíssimo que essas crianças saibam, né, ter esse olhar crítico ao que elas estão vendo. Mas é super difícil também, né, porque, enfim, né, cada idade tem a sua limitação, enfim, mas é importante já ir apresentando isso para a criança desde o início. Você acha, quando a gente pensa muito em letramento midiático, a gente volta para essa parte mais relacionada ao jornalismo mesmo, né? A chegada das notícias, a desinformação e tal. Letramento midiático é um exercício que a gente vai fazer aqui agora. Para você, o que seria um letramento midiático interessante para ser feito com crianças e adolescentes quando a gente pensa em audiovisual? E aí o audiovisual, entretenimento. O que seria? Eu acho que o letramento midiático para as crianças no entretenimento passa por mostrar para as crianças que não necessariamente as atitudes dos personagens que elas estão vendo ali na TV são atitudes legais, que precisam ser seguidas ou não, ou né, que sempre, enfim, o malvado é sempre o malvado e o bonzinho é sempre o bonzinho, né? Acho que é uma coisa muito difícil até para os adultos, né, terem, mas de ter um olhar crítico não só para notícias, né, mas e para documentário, mas também para o que está vendo ali de ficção, né, né, porque é isso, a criança tem uma tendência muito grande a se identificar com aquilo e falar, ah, tá, então eu tenho que ser igual a esse personagem que eu estou vendo aqui. E é isso, precisa sempre de um pai, de uma mãe ali do lado, falando, olha, não, mas essa atitude, ele é o mocinho da história, mas essa atitude não foi muito legal, né? O que você acha? Né? Então, acho que passa um pouco por aí. O diálogo familiar, a presença da família, né? Acho que a presença da família junto com a criança assistindo, né, o audiovisual é bastante importante, né? É claro que a gente sabe que no dia a dia corrido isso é muito difícil, né? Mas com certeza ter um adulto ali do lado, né, mostrando para a criança, né, como ter esse olhar crítico ao que ela está assistindo é super importante para a criança ir desenvolvendo também esse senso crítico dela. O que para você é uma mídia de qualidade para crianças e adolescentes? Difícil também essa, né? Eu acho que uma mídia de qualidade para crianças e adolescentes é justamente uma mídia que é produzida se importando com essa criança, né? Que pensa em se adequar à fase de desenvolvimento que a criança está naquele momento, né? Não trazer temas que são, né, de uma idade mais avançada para uma idade menorzinha, porque a criança não vai ter como, né, lidar com aquilo. Enfim, se preocupar em trazer uma diversidade, em apontar, né, isso, formas da criança lidar com o que ela vive no dia a dia, se colocar no lugar da criança e não ser condescendente com a criança, né? Enfim, expandir os horizontes da criança. Eu acho que é isso, é se preocupar com a criança que está ali do outro lado da tela, sem querer, sem colocar em primeiro lugar a qualquer custo, né, a retenção da atenção daquela criança, né? É claro que pensando né, em projetos e produtos e séries que são comerciais, né, você precisa dessa retenção da criança porque os investimentos que eles receberam pressupõem um retorno, né, ou financeiro ou de posicionamento de marca, né, e pressupõe que a criança fique ali assistindo, né? Mas eu acho que precisa ter essa preocupação de que custo a gente quer pagar por isso, né? E eu acho que não pode ser a qualquer custo. Para os próximos 20 anos, como é que você acha que vai ser a produção de mídia para crianças e adolescentes, considerando essa criança e adolescente que dialoga com você nas redes sociais, que está em vários lugares, enfim,
Daqui a 20 anos, na sua opinião, que mídia a gente vai ter para criança e para adolescente? Olha, pensar na produção que a gente vai ter daqui a 20 anos para criança e adolescente, eu acho que é um exercício quase de ficção científica, né? Porque é isso, em poucos anos, né? A cada ano a gente vê tantas mudanças de tecnologia, né? E a gente vê essas mudanças chegando aí também, né? ChatGPT e óculos de realidade virtual, realidade aumentada. Então, eu acho que talvez a gente tenha isso muito mais presente, né, na vida das crianças daqui para frente, e essa interatividade da criança com os projetos audiovisuais seja cada vez maior, né? Talvez uma gamificação até maior, né, dessa interação e das próprias produções audiovisuais. Acho que é meio por aí, né, o caminho. Juliana, muito obrigada. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua participação Obrigada aqui a com a vocês gente, pelo viu? convite.